Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que a sua manhã seja uma manhã abençoada, uma manhã de paz na presença do Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez para ter mais uma aula da nossa EBD, a nossa EBD virtual online, devido à situação que nós nos encontramos. Esse é o método que nós estamos utilizando para continuar as nossas atividades. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós veremos o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. E antes de nós começarmos, nós vamos orar pedindo a Deus discernimento e orientação para que a gente possa aprender da sua palavra, para que Ele fale aos nossos corações e à nossa alma pela sua palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, glorioso é o Teu nome, ó Deus. Te rendemos graças e te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã estarmos reunidos, embora aqui distantes, mas de forma virtual, de forma online, estamos unidos em um só Espírito, compondo o Teu corpo, que é a Igreja do Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estudar a Tua palavra, de ter a Tua verdade em nossas mãos, ó Deus. Sabemos que muitas foram as lutas para que essa verdade chegasse até as nossas mãos e estivesse dessa forma traduzida, para que a gente possa aprender mais de Ti, ó Deus. Pai, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que nós possamos entender a Tua palavra e para que ela habite em nossos corações, nos trazendo transformação e vida. Senhor, abençoa a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento, a vida deste e da sua família e dos seus amigos e familiares. Abençoa cada um, ó Pai, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, lhes dando proteção e os livrando de todo mal. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, que nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos estudar hoje todo o capítulo de número 15 e nós destacamos 4 situações que acontecem nesse capítulo, no capítulo 15 de Mateus. A primeira delas é Jesus e a tradição judaica, onde Jesus é questionado sobre o cumprimento da tradição e por que ele e os seus discípulos não estavam fazendo aquilo. A segunda parte é sobre a mulher cananeia, uma mulher que se apresenta diante de Jesus pedindo o seu auxílio, porém ela não era uma mulher judia, ela não pertencia à nação de Israel. A terceira parte é quando Jesus cura muitos enfermos que são apresentados a ele naquele momento. E para concluir o capítulo 15, é onde acontece a segunda multiplicação dos pães. Então, o segundo milagre, onde Jesus multiplica o alimento para poder saciar a fome da multidão que estava com eles. Bom, então, veja aí na sua Bíblia, no versículo 1 de Mateus capítulo 15, e nós vamos ler do 1 até o versículo de número 20, e vamos ver sobre Jesus e a tradição judaica. O que foi que aconteceu, o que é que Jesus ensinou e o que é que Ele traz para nós nos dias de hoje. Verso 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam
que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entrar pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso? Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Bom, irmãos, vejamos que nesse momento inicial do capítulo 15, os fariseus e os escribas, eles vêm de Jerusalém e vão até o encontro de Jesus para questioná-lo, para poder colocá-lo contra a parede, buscando de alguma forma, alguma coisa em que pudessem acusá-lo, alguma coisa em que ele transgredisse a lei, para que eles pudessem culpá-lo, condená-lo e tirar todo o crédito, toda a fama de Jesus que estava se espalhando por aquela região. Veja que alguns fariseus, como a gente já estudou anteriormente, alguns mestres da lei, já haviam interrogado Jesus sobre alguns assuntos. Mas agora o que nos chama a atenção é que no verso 1 diz que esses fariseus e escribas que foram até o encontro de Jesus, eles vieram de Jerusalém. E o que isso quer dizer? Jerusalém é a cidade santa, é onde ficava o templo do Senhor. E ali em Jerusalém estava a alta sociedade, estava a cúpula de Israel. E quando nos aparece aqui que foi enviado fariseus e escribas de Jerusalém, é porque havia agora um interesse não mais local de interrogar Jesus, mas o sinédrio, os fariseus que comandavam toda aquela região, a alta dos fariseus, o alto escalão, esses agora eram os que estavam buscando interrogar Jesus. Então, esses escribas e fariseus que foram questionar Jesus, eles começam questionando Jesus sobre a tradição. E é isso que eles enfatizam no versículo 2. Eles perguntam a Jesus sobre a tradição de lavar as mãos, de modo que não fosse contaminado o alimento que eles estavam comendo. Bom, irmãos, veja só, essa era uma tradição judaica. Antes de comer, antes de se assentar à mesa, eles deveriam lavar as mãos para que eles pudessem comer. Por quê? Não apenas por higiene, mas porque a tradição dizia que se as suas mãos estivessem sujas,
elas tornariam o alimento impuro. E se você se alimentasse com as mãos sujas, você também se tornaria impuro. Só que, irmãos, essa tradição, ela estava baseada em uma lei que era destinada unicamente aos sacerdotes e apenas para o momento de sacrifício. Então, o sacerdote, quando ele estava no templo, exercendo o seu ofício sacerdotal, iria fazer os sacrifícios apresentados ali. Antes de começar o sacrifício, ele tinha que lavar as mãos. Isso era o que estava na lei. Mas os fariseus, que fizeram novas leis em cima da lei do Senhor, eles colocaram um peso a mais nessa lei e espalharam isso para todo o povo. Então, o que é que a tradição dos anciãos dizia? Que não apenas os sacerdotes, mas que todos os judeus, antes de se alimentar, deveriam lavar as mãos, porque senão eles seriam impuros. E o que é que isso encarreta na vida do judeu? Era que se ele se tornasse impuro, ele deveria fazer um sacrifício para purificação. Ele teria que fazer uma oferta de cereais e uma oferta de 2 pombas, representando a sua purificação, para que ele novamente se tornasse impuro. Então veja, não era algo tão simples que eles estavam cobrando, não era simplesmente o ato de lavar a mão, mas se isso não acontecesse, aquela pessoa se tornava impura e ela tinha que ir ao templo, se apresentar ao sacerdote, fazer uma oferta de cereal e fazer um sacrifício de 2 pombas para que ele se tornasse puro novamente. E essa questão de se tornar impuro por não lavar a mão, isso não estava na lei. Era algo que os fariseus traziam a mais, era um peso que eles colocavam sobre o povo, né? Era algo que Deus não havia cobrado, mas a tradição dos anciãos, dos mais velhos, isso estava sendo cobrado. E quando Jesus é interrogado sobre isso, ele responde, né? Ele responde da seguinte forma: ele compara a tradição dos anciãos com a lei de Deus. E Jesus diz a ele: vocês estão me cobrando a tradição dos homens, mas vocês se desfizeram das leis de Deus para poder saciar a vontade dos homens. E Jesus faz uma comparação muito interessante. Existia uma oferta, no verso 5, quando Jesus diz que ele se refere à oferta do Senhor. Essa oferta aqui que Jesus está falando, que livrava o judeu da sua responsabilidade, era chamado de o voto de Corbã. E o que era esse voto de Corbã? Digamos que você é um judeu e você tinha uma dívida, você tinha uma obrigação que você precisava pagar a alguém que você tinha ofendido ou que você tinha dado algum prejuízo. Mas por algum motivo você não encontrava essa pessoa, você não tinha acesso a ela e você não podia, né, fazer quitar essa dívida, né, arcar com o prejuízo que você tinha causado. Então o que é que tinha na lei? Era que você podia fazer o voto de Corbã. Você ia fazer uma oferta a Deus e essa oferta que você fazia a Deus estaria lhe livrando da sua obrigação com o prejuízo que você tinha causado a alguém e essa dívida que você tinha, ela estava quitada. Mas o que é que os fariseus faziam? Quando os pais estavam idosos e eles não tinham mais como se sustentar, o sustento dos pais era agora uma obrigação dos filhos. Mas o que os judeus estavam fazendo? Ao invés de assumir a sua responsabilidade e cuidar dos seus pais idosos, e muitos deles que já estavam viúvos, eles iam ao templo, faziam a oferta de Corbã, que financeiramente seria muito mais em conta do que sustentar os seus pais, e diziam que agora estavam livres, e era exatamente isso
que eles diziam. Veja o que Jesus fala no verso 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai, a sua mãe, qualquer ajuda que vocês pedirem, poderiam receber de mim, é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar a seu pai dessa forma. Então veja, eles se desfaziam da lei quando lhe era conveniente, mas eles pesavam a lei quando lhe era conveniente. Quando eles queriam receber mais ofertas no templo, eles pesavam a lei, como era o caso do alimento com as mãos sujas. E veja que o fato também de não ajudar os pais e oferecer um sacrifício no templo, também lhe rendiam mais ofertas no templo. Então, eles manipulavam a lei de forma que tudo resultasse em oferta no templo. E Jesus chega para combater isso, e quando ele é questionado, Jesus chama eles de hipócritas, porque ao invés de eles buscarem obedecer a Deus, eles estavam fazendo uma nova lei, eles estavam fazendo regras pesadas para o povo, de forma que aqueles que tomavam conta do templo, eles estavam sendo beneficiados. Eu olho para isso e eu vejo o que acontece nos dias de hoje. Existem muitas igrejas, da libertação, igrejas da prosperidade, que toda a sua teologia e todo o seu discurso está destinado a ofertas. Você precisa de uma cura, então você tem que fazer uma oferta ao Senhor pela cura. Você precisa de um emprego, então você tem que fazer um voto com Deus que o seu primeiro salário você vai dar na igreja e aí Deus vai lhe abençoar. Alguém da sua família está passando por um momento difícil e você precisa dar algum dinheiro e tudo é resumido ao dinheiro. E o que Deus quer de nós não é o nosso dinheiro. Os nossos dízimos e ofertas são importantes para manter esse templo. Tudo que estamos fazendo aqui tem um custo. O equipamento de som, de mídia, de internet, o púlpito, a iluminação, o local, tudo tem um custo. E por isso que nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, para que tudo isso possa se manter. Mas as ofertas, elas não vão mover a mão de Deus em seu favor. Não é pelo fato de contribuir, de dar dinheiro, que Deus vai abençoar a sua vida. Porque se você está contribuindo, dizimando e ofertando por essa finalidade, você não passa de um fariseu que está querendo barganhar, que está querendo trocar com Deus. Barganha é uma forma de chantagem. Se você me der, eu lhe dou. E é isso que muitas pessoas fazem com Deus. Tentam barganhar, tentam, de certa forma, ameaçar Deus, dizendo, se o Senhor me der, eu vou ofertar. Se o Senhor me der, eu vou contribuir. Mas não é dessa forma que acontece. E é isso que Jesus está denunciando nos fariseus. E Jesus está chamando eles de hipócritas. Porque, ao invés de cumprirem a lei, eles buscam, de certa forma, ter vantagens na obediência do povo. Os fariseus invalidavam a lei de Deus com suas tradições. Esse era o ponto que Jesus estava questionando a eles naquele momento. E como é que nós aplicamos essa palavra para nós nos dias de hoje? Para mim e para você. Jesus vai explicar e vai dizer que o que torna impuro o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai dela. Ainda hoje, alguns cristãos de algumas denominações acreditam que não podem comer essa ou aquela comida, porque está escrito lá no livro de Levítico que não se podem comer frutos do mar, que não se podem comer comidas com sangue. Mas, irmãos, nós não somos judeus. Nós não estamos debaixo da lei, nós não pertencemos à nação de Israel.
O fato de crer em Jesus e de ser adotado por Ele como filho de Deus não nos coloca como membros da nação de Israel, mas muito maior do que da nação de Israel. Ele nos coloca como membros, como cidadãos do reino de Deus, que é muito maior do que qualquer reino terreno. Então nós não estamos mais sujeitos a essas obrigações sobre o que comer e o que não comer, porque eu e você, nós não somos judeus. Você não é judeu. Você não está mais sujeito a essa lei. Mas agora vivemos debaixo da graça. E o que é que a graça nos cobra? A graça não é de graça. A graça cobra de nós estar debaixo da graça, estar debaixo do favor de Deus. O que é que a graça então nos cobra? A graça nos cobra algo muito maior do que a lei. Porque a lei cobra algo físico. A lei cobra algo que é ritualístico, faz parte de um cerimonial. Mas a graça, ela vai no nosso íntimo. Ela vai no mais profundo da nossa alma. E o que é que Jesus diz? Não é importante como você se alimenta, mas é importante o que sai da sua boca. E o que sai da nossa boca vem do nosso coração. Veja que Jesus está dizendo a eles: vocês podem obedecer à lei, vocês podem lavar as mãos e se acharem puros, mas se o que sai da sua boca é algo perverso, você é impuro, porque o pecado está dominando o seu coração. Então não importa obedecer à lei e ter o coração cheio de pecado, cheio de maldade. Jesus vai dizer aqui que mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, verso 18. 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Veja que para o fariseu o pecado era uma ação, era fazer. E Jesus está dizendo: não, o pecado está no seu coração. Porque antes de você fazer, você já executou isso no seu coração. Quando Jesus vai falar de adultério, Jesus vai dizer que aquele que deseja a mulher, ele já cometeu adultério. Para o fariseu, o ato sexual era adultério. Mas para Jesus ele diz que antes disso, muito antes, quando aquele desejo ainda estava no coração do homem, ele já tinha adulterado. Ele já havia pecado. E qual a diferença de desejar e de adulterar? Nenhuma. Todos são culpados do mesmo pecado. O que sai da nossa boca é muito mais importante do que o que nós fazemos. Porque o que nós fazemos são apenas ações. Mas o que nós falamos revela o íntimo do nosso coração. E a reflexão que nós tiramos dessa passagem é essa: o que tem saído do meu coração? O que é que tem saído do seu coração? São palavras de amor? São palavras que professam a fé de alguém que é cidadão do reino de Deus? Ou será que o que tem saído da nossa boca tem revelado a maldade do nosso coração? O que nós falamos é muito mais importante do que o que nós fazemos. Os fariseus, eles obedeciam toda a lei, mas os seus corações eram escurecidos pelo pecado. Em outro momento, Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados, porque eles estão muito bonitos por fora. São túmulos arrumados, pintados, bonitos, mas dentro eles estão podres. Você pode vir a sua vida inteira à igreja, dar o seu dízimo, participar de todos os cultos, de todas as atividades,
Mas se o seu coração, como a palavra de Deus diz, não foi substituído, o coração de pedra, por um coração de carne, se você não vive o reino de Deus, se você não tem o amor de Cristo no seu coração, se o que sai da sua boca não são palavras de amor, não são as palavras de Jesus, você vai ser como um dos fariseus. E não adianta, não vai servir de nada. E quando chegar no grande dia, Jesus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: eu não lhe conheço. Mas Jesus, eu estava no culto, eu dava oferta, eu fiz isso, fui eu que construí aquela igreja. Jesus vai dizer: eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. Porque Deus é soberano. Deus, ele usa qualquer um que ele quiser. Ele usou até uma jumenta para falar com o profeta. E não é o fato de ser usado por Deus que nos garante que somos cidadãos da pátria celestial. O que nos mostra é o Espírito Santo de Deus em nosso íntimo, em nossos corações, que testemunham para nós, nos dizendo que somos filhos de Deus. E o que nós falamos, o que nós fazemos, né, a nossa vida é uma testemunha disso. Segundo, o que você tem buscado? Obedecer a Deus de verdade ou está se escondendo em uma religião? Será que você realmente está vivendo o reino de Deus? Ou você está se escondendo como os fariseus, fingindo que eram homens de Deus, mas na verdade eles não eram? Na verdade eles só buscavam vantagem. Eles estavam apenas sendo movidos por um sentimento egoísta. E você? Você tem realmente buscado obedecer a Deus? Como a palavra de Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Será que a sua adoração ela é verdadeira, ela é sincera, ela sai do seu coração? Fica essa reflexão para nós. Bom, irmãos, o segundo momento aqui é a mulher cananeia, que vai do verso 21 até o verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Depois daquele momento de sendo interrogado pelos fariseus, Jesus ele se dirige às cidades de Tiro e Sidom. Duas cidades que eram dos cananeus, que eram dos gentios, duas cidades onde não haviam muitos judeus, mas Jesus estava indo para lá, levar as suas palavras de salvação. E no meio do caminho, essa mulher cananeia, ela se apresenta a Jesus. Mas, irmãos, vejamos, o que é uma mulher cananeia? A cidade de Canaã, ela era do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é a única vez que esse nome aparece, se referindo a alguém. Então, essa mulher que o evangelista Mateus nos apresenta como cananeia, é uma mulher que vivia naquela região, mas não fazia parte do povo judeu, não fazia parte da nação de Israel, ou seja, ela não era judia, e ela morava numa região que acreditava nos antigos deuses das nações de Canaã,
que viviam naquela redondeza. E ao contrário das tradições daquela mulher, que tinha os seus deuses, ela não busca eles para curar a sua filha que estava endemoniada. Ela vai atrás de Jesus. E veja que ela mostra que ela tem um certo entendimento sobre a pessoa de Jesus, porque ela chama de Jesus de Senhor, filho de Davi. Chamar Jesus de Senhor, filho de Davi, era o mesmo de assumir publicamente de que ele era o Messias de Deus, o enviado, o Salvador. Porque a profecia era que o filho de Davi era quem viria libertar o povo. E quando aquela mulher se apresenta diante de Jesus e chama ele de filho de Davi, ela está chamando ele de Messias, de enviado, de Salvador. E ela clama a Jesus pedindo a ele que tenha misericórdia. Ela está negando os seus deuses, chamando Jesus de Salvador e clamando a ele por misericórdia. Mas a palavra que Jesus dá àquela mulher parece inicialmente um tanto pesada, porque Jesus diz a ela que não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Parece que Jesus está chamando aquela mulher de cachorro, de cadela. E isso seria algo muito grosseiro de Jesus, porque os cachorros, eram animais desprezados naquela região pelos judeus. E quando Jesus traz essa palavra, e quando Jesus diz a ela que não é certo oferecer o pão aos cachorrinhos, a palavra que Jesus utiliza naquele momento, que o evangelista Mateus escreve, é a palavra quinários, que na verdade não está destinado a cachorro, mas está destinado a animais de estimação. Então não são os animais de rua rejeitados que Jesus está falando, mas são os animais que os judeus tinham com eles como animais de estimação. E sim, alguns judeus tinham cachorros como animais de estimação. Então não é algo tão severo como inicialmente parece. É algo próximo a eles, mas não é algo de tanto valor. E Jesus se refere àquela mulher dessa forma e diz que não é correto. Mas isso tem uma finalidade. Jesus utiliza dessa ferramenta naquele momento por dois motivos. O primeiro deles é para testar a fé daquela mulher, até onde ela vai. Será que se ela for rejeitada, ela vai embora? Ela vai desistir? Ela vai negar o que ela acabou de dizer, que Jesus é o Messias, que ele é o filho de Davi? Ou será que ela vai insistir, porque ela realmente tem fé, porque ela realmente acredita nisso? Irmãos, algo muito interessante e muito importante. A fé, quando a fé ela é verdadeira, quando ela é genuína, quando ela é original, a fé ela jamais é negada. Ninguém que tem fé pode negar a fé. Em outros momentos da minha vida, eu não tinha Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas houve um momento da minha conversão e hoje eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que redimiu os meus pecados. E eu não consigo imaginar, eu não consigo me imaginar negando essa verdade. Uma fé verdadeira, ela não consegue ir embora. É impossível, porque é Deus quem persevera em nós. É Deus quem nos mantém firme. Como Jesus disse em outro momento, aquele que o Pai me der, virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não tinha o intuito de rejeitar aquela mulher, mas ele tinha o intuito de provar a fé daquela mulher. E quando ele questiona, quando ele rejeita ela, aparentemente, não era uma rejeição real, mas quando ele diz, ele testa ela,
ele vê até onde a fé daquela mulher vai. E aquela mulher, mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo comparada aos animais de estimação, mas ela permanece lá e ela dá uma belíssima resposta dizendo que até os cachorrinhos comem da migalha, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus atende aos pedidos daquela mulher, atende àquela fé, e ele diz: grande é a tua fé. E Jesus opera o milagre e a filha daquela mulher é curada. Irmãos, até onde vai a sua fé? Até onde vai o que você diz que acredita? Aquela mulher aceitou aquele momento em que ela estava sendo, de certa maneira, desvalorizada, em que ela estava sendo rejeitada, mas ela não negou o que ela havia dito. Ela não negou que aquele homem era o Filho de Deus, era o Filho de Davi, o Messias, o Salvador. Ela insistiu e permaneceu, acreditando que ele poderia fazer e que ele não iria rejeitá-la. Segundo, aquela mulher, ela sabe exatamente quem ela é. Ela não se ofende quando ela é chamada, comparada aos cachorrinhos, aos animais de estimação, porque ela sabe que ela não é digna da presença de Jesus. Ela sabe que não é digna dos milagres que ele poderia fazer na vida dela. Ela sabe que não merece essa salvação, mas ela se reconhece como pequena, como pecadora, como imerecedora. Como é que você tem se reconhecido diante de Jesus? Como é que você tem se apresentado diante dele? Será que você se acha merecedor da graça, da salvação ou de qualquer milagre que Deus tenha feito na tua vida? Ou será que você realmente entende que você não merece, que eu não mereço, mas que Deus faz isso na nossa vida por amor e por misericórdia? A terceira parte é quando Jesus cura muitos enfermos. Verso 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Isso é algo que aconteceu em muitos momentos dos evangelhos, não apenas no evangelho de Mateus, mas isso é citado em todos os evangelhos. Momentos em que muitos enfermos, muitos doentes eram apresentados diante de Jesus e ele curava essas pessoas. Jesus era movido por amor e compaixão pelos necessitados. E isso é mais um motivo para confiar em Deus. Esse momento, essa passagem nos mostra o quanto Jesus é misericordioso, o quanto ele é amoroso. Ele não rejeita nenhum daqueles que se apresentam diante dele, confessando que necessitam da sua ajuda, da sua ação nas suas vidas. Jesus é aquele que pode curar todo o nosso ser, mas é o único que pode nos curar do pecado. Aquelas pessoas se apresentaram para Jesus buscando serem curadas de um mal físico. E Jesus assim fez. Jesus pode sim, ainda hoje, curar você de problemas físicos. Mas a cura que Jesus ele nos apresenta, que ele nos oferece, é uma cura muito maior do que a física. Porque todos aqueles que foram curados por Jesus, em algum momento, eles morreram.
se eles foram livrados da cegueira, da manquidão, seja do que for, da lepra, mas em algum momento aqueles homens morreram. A cura física é algo muito bom, mas a cura do pecado é um milagre muito maior, é um milagre incomparável que Jesus opera nas nossas vidas. O perdão dos nossos pecados, ele não só nos livra dos sofrimentos desse mundo, como ele nos garante a vida eterna. Sabemos que toda dor e sofrimento que nós passamos aqui é consequência da queda do homem, é consequência do pecado. E Jesus, ele curou muitas pessoas. Mas todos nós que estamos aqui passíveis ao sofrimento desse mundo, nós um dia vamos morrer. Vamos morrer e vamos enfrentar o nosso verdadeiro inimigo, que é a consequência do nosso pecado, que é a morte. Mas apenas aqueles que são curados por Jesus, que têm os seus pecados perdoados, é que vão passar pela morte triunfante, que vão vencer o nosso último inimigo e vão passar da morte para a vida eterna. Jesus, é isso que ele oferece a você hoje. A cura dos seus pecados, a cura do mal que habita no seu coração. Ele te oferece o perdão dos teus erros, o perdão da tua culpa. E através do sacrifício dele, ele nos torna alvos como a neve, limpos de toda sujeira, e nos apresenta diante de Deus como santos, como dignos, não porque nós merecemos, mas porque Cristo merece, e ele coloca o merecimento dele sobre as nossas vidas. A quarta e última parte desse capítulo é a segunda multiplicação dos pães. Verso 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Lembra que eu falei que tinham 2 motivos por que Jesus estava negando o que aquela mulher estava pedindo? Quando ele negou o que aquela mulher estava pedindo, ele fez uma analogia a um pão que era tirado dos filhos e oferecido aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que ele não poderia pegar o pão, que não era certo ele pegar o pão, que eram dos filhos, e lembrando que esse nome de filhos era aplicado para o povo de Deus, para a nação de Israel. Ele estava dizendo que não podia tirar o pão da nação de Israel e entregar aos gentios, porque aquela mulher era gentílica. Mas assim ele fez. E depois, Jesus agora, ele pega 7 pães e alguns peixes e multiplica esses pães e esses peixes e alimenta toda aquela multidão. E quando ele alimenta aquela multidão, ele não faz mais distinção entre quem é Israel e quem é gentil. Porque naquela multidão,
muitos judeus estavam ali, mas também haviam muitos gentios. Porque nos versos anteriores, nós vemos que as pessoas daquela região trouxeram para ele muitos enfermos, cegos, aleijados, para que Jesus curasse. E veja, quando aquela mulher chega para Jesus, ele diz que não pode fazer, mas ele faz. Em seguida, aparecem doentes daquela região, que também são gentios, e Jesus opera o milagre. Depois, Jesus faz agora a multiplicação dos pães e distribui a todos eles. O que Jesus está dizendo naquele momento, está ensinando de forma prática com as suas ações, é que o que ele vai dizer depois, que ele é o pão que desceu do céu, esse pão que é Jesus, que é a nossa salvação, ela não é exclusiva do povo de Deus, ela não é exclusiva da nação de Israel, mas agora ela é aplicada a todos os povos. Poderia não parecer certo para o judeu a salvação que estava destinada aos judeus ser entregue aos outros povos, aos cachorrinhos, mas Jesus mostra de forma prática que esse pão que desceu do céu, esse Jesus que é a salvação, ele não veio apenas para os judeus, mas ele veio para os judeus e para os gentios. Essa salvação, ela atinge a todos os povos. O que antes estava destinado aos judeus, aquela cura, aquele milagre, Jesus opera na vida da filha daquela mulher e depois ele estende a todos os outros. Ele está mostrando a salvação está estendida a todos os povos. Existe um estudo sobre a numerologia que diz que o número 7 simboliza a perfeição, porque Deus fez o mundo em 7 dias. E quando ele concluiu, tudo era perfeito, porque era a obra do Senhor. Jesus apanha 7 pães, alimenta a multidão e recolhe 7 cestos cheios de pães. Observando essa numerologia, podemos dizer que a mensagem de Jesus é que ele é a provisão, a verdadeira provisão perfeita de Deus. Ele é o alimento perfeito. Ele é a salvação perfeita que se estende a todos os povos. Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Ninguém que se chega a ele ficará com fome. Esse é o nosso pão que desceu do céu. É ele quem sacia a fome da nossa alma. A nossa alma tem uma fome, tem uma necessidade de Deus. E essa necessidade, ela só é suprida plenamente através da pessoa de Jesus. E nenhum que se apresenta a Jesus com fome sairá de lá sem ser saciado. Se você tem a necessidade de Deus, se você reconhece que precisa de salvação, que você precisa da presença de Deus na tua vida, saiba que quando você se apresenta a Jesus, essa tua fome, essa tua necessidade, ela será saciada. Porque Jesus não rejeitará nenhum daqueles que se apresentar diante dele, reconhecendo que são, como aquela mulher, pecadores, imerecedores, falhos e pequenos, mas que precisam dele. Essa é a mensagem de Jesus. Você será saciado, a sua fome será satisfeita e você vai ter esse vazio preenchido, porque o que nós verdadeiramente precisamos é da pessoa de Jesus, é da sua salvação. Amém? Meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que essa palavra possa trazer transformação na sua vida. Espero que Deus tenha falado com você através da palavra dele,
que nós estudamos aqui nessa manhã. No próximo domingo, iremos continuar estudando o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Convido você nesse momento para estar em reverência, orando e agradecendo a Deus por esse momento de estudo na palavra dele. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra da verdade, essa palavra que traz tantos ensinamentos para a nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor enviou o teu pão, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, o alimento perfeito que sacia a fome das nossas almas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas todos os dias. Tem substituído o nosso coração de pedra por um coração de carne. Pai, santifica os nossos corações, porque deles procedem os nossos caminhos, para que da nossa boca saiam palavras de amor, palavras de mansidão, palavras de misericórdia, para que as nossas palavras revelem o teu reino que habita em nós, que nós pertencemos a esse reino. Pai, abençoa a vida de cada um que acompanhou esse estudo aqui até hoje, que está aqui presente nesse momento, acompanhando e dedicando a vida a Ti, ó Deus. Abençoa os lares, as famílias. Pai, te pedimos também, ó Deus, pelo fim dessa pandemia que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Sabemos, ó Deus, que Tu estás no mesmo lugar de sempre, sentado no alto e sublime trono, que a terra está debaixo dos Teus pés e toda ela está cheia da Tua glória, que Tu és poderoso e tudo Tu podes fazer, que basta apenas uma palavra Tua, Senhor, para que tudo possa cessar, para que esse mal vá embora de uma vez por todas. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que seja feita a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós nos vemos no próximo domingo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Hoje, domingo, às 15h30, às 3h30 da tarde, estaremos aqui na igreja, louvando a Deus no nosso culto de louvor e adoração. Você pode vir até aqui, aqueles que puderem prestar um culto ao Senhor de forma presencial, e aqueles que não, nos acompanhem por aqui, pelo canal do YouTube, onde vai ser realizada a transmissão ao vivo do nosso culto. Amém? Que você possa cultuar a Deus aí do seu lar, na sua casa. Que Deus nos abençoe.